Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 9 de janeiro, eu vou fazer já a oração pelo Brasil, por muitos brasileiros que estão aí lutando, empenhados para lutar por este país. É muito importante dizer, é muito importante lembrar que nós não podemos desistir de lutar por esse país. Nós não podemos nos entregar à opressão, nós não podemos nos entregar a essa corrupção que quer dominar esse país. Nós temos que lutar. Ontem aconteceu aquela manifestação importante lá em Brasília. No entanto, decidiram entrar lá no Congresso, no Supremo, e sempre tem infiltrados, sempre terá infiltrados, e acabou que aconteceram quebradeiras, quebraram vidros, destruíram algumas coisas, e alguns patriotas também que já estão com a paciência, já passou do limite, acabaram, quem sabe, caindo nesta, vamos dizer, nessa espécie de cilada, porque muitas pessoas esperaram aí por 70 dias na frente dos quartéis por uma decisão. O presidente não tomou a decisão que se esperava, não se sabe ao certo por quê, A verdade é que não aconteceu aquilo que a maioria dos brasileiros estavam esperando, e hoje se vê um povo mais do que cansado, com tanta mentira, tanta corrupção, tanta gente querendo oprimir, e nós temos que lutar para que esta quadrilha que assumiu o poder nesse país, essa quadrilha tem que cair. Esse suposto governo sujo, corrupto, que assumiu esse país, sendo tirado da cadeia pelo Superior Tribunal Federal, Esse desgoverno não pode permanecer. Nós não podemos aceitar viver debaixo de opressão, não podemos aceitar que tirem a nossa liberdade, não podemos aceitar, nós temos que lutar. E eu faço mais uma vez, eu falo mais uma vez aos pastores, homens de Deus que estão neste país, mulheres de Deus, cristãos verdadeiros, nós temos que lutar no aspecto espiritual, acima de tudo, orando por esse país, orando por aqueles que estão se empenhando para ver esse país livre de toda essa sujeira que vem prevalecendo há muito tempo nesse país, essa injustiça que já cansou a muitas pessoas. Nós temos que lutar através da oração, acima de tudo, no aspecto espiritual, porque não há dúvida de que esta também é uma batalha espiritual, e temos que lutar com atitudes. O que nós podemos fazer para ajudar a libertar este país dessa injustiça, dessa corrupção, dessa quadrilha que se instalou nesse país e que quer levar esse país à destruição. Nós temos que continuar lutando. Ontem o Ali Babá decretou aí uma intervenção federal que é diferente de uma intervenção militar, porque a intervenção militar ele teria que contar sobretudo com as Forças Armadas, e ele poderia tomar um não das Forças Armadas. Então ele decretou uma intervenção federal que não deixa de ser um ato de força para, como se diz, colocar em ordem as coisas, e aí, evidentemente, ele pode contar com a participação das Forças Armadas, mas ele vai depender do Congresso. O Congresso tem que aprovar isso, o Congresso tem que concordar com esse decreto, essa intervenção, com as forças auxiliares, e evidentemente que ele fez isso porque ele sabia que se decretasse uma intervenção militar, ele teria que
contar, sobretudo com as Forças Armadas, ele poderia receber um não. Em alguns momentos, recebi vídeo, né, de alguns vídeos em que havia lá, parece que a polícia do Exército, né, contribuindo ou ordenando que as pessoas saíssem lá do Palácio do Planalto, né? Mas também tem vídeos, né, mostrando que a polícia, e é uma vergonha, desculpe, é uma vergonha, eu sei que não são todos, mas tem policiais que aceitam ficar contra o povo, né? Infelizmente tem alguns que aceitam ficar contra o povo, né? E obedecem ordens como essas, né? E policiais estavam esperando, eu assisti o vídeo, estavam esperando as pessoas saírem do acampamento para prendê-las, mas aí o Exército não permitiu. O Exército não permitiu que a polícia prendesse aqueles manifestantes que estavam saindo do acampamento no quartel, né? Então agora o Exército e as Forças Armadas, elas serão, principalmente o Exército, vai ser testado. Vai ficar do lado do povo ou vai ficar do lado dos bandidos? Vai ficar do lado do povo ou vai ficar a favor dessa quadrilha, né? Ou vai ficar a favor dessa quadrilha? Nós não sabemos o que vai acontecer, ninguém pode garantir nada. Mas uma coisa eu repito, nós não podemos desistir de lutar por esse país. E se tratando de cristãos, a nossa pátria principal é a celestial, o reino dos céus. Mas vivemos aqui, ainda estamos aqui neste mundo, nesta terra, nesse país, e esta é a nossa pátria, vamos dizer assim, terrestre, natural. Nós temos que lutar por ela. Então, pastor, se você não está lutando, lute, incentive o seu povo a orar por esse país. Lembre-se que esta guerra é, acima de tudo, espiritual. Esta é uma guerra também espiritual e nós temos que fazer a nossa parte. Antes de orar, eu queria apenas ler um versículo aqui, que está no livro de Salmos, né, que fala a respeito da determinação, da perseverança, né, em lutar. Davi, sendo rei de Israel, enfrentou muitos inimigos, mas Davi, que evidentemente não era perfeito não há ninguém, só o Senhor Jesus, né, foi perfeito, mas Davi, ele tinha virtudes importantes que agradavam a Deus. Havia coragem dentro de Davi, havia também esse espírito de determinação, né, de lutar até o fim. Então ele disse assim, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Davi tinha lá os seus inimigos físicos, né? A nossa luta, a nossa guerra, ela não é física, a nossa guerra é contra as forças espirituais do mal, principados, potestades, dominadores, evidentemente. Mas nós temos que ser inteligentes e entender que o diabo, os demônios usam pessoas. O diabo está usando esse sujeito que tanto corrompeu, né, tanto enganou, e outras pessoas, o diabo usou essas pessoas para colocá-lo no poder. O diabo vem usando pessoas, né, que se dizem ministros, né, do judiciário. Ele tem usado essas pessoas para fazer injustiça, para soltar bandidos, né, para fazer censura, estabelecer uma censura. O diabo usa pessoas para roubar, o diabo usa pessoas para corromper, o diabo está usando pessoas, né? Essas são instrumentos do diabo e nós temos que lutar, evidentemente, mas nós temos que lutar sem desistir. Então Davi disse, eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Quer dizer, isso fala a respeito desse espírito de perseverança, de determinação. Eu vou atrás de um objetivo e eu só paro quando eu alcançar esse objetivo. Ele tinha que alcançar os inimigos e ele saía, mas ele saía decidido. Eu só volto depois de ter
vencido os inimigos. Nós temos que lutar por este país. A nossa luta não é física contra pessoas, mas nós temos que orar, porque o diabo usa pessoas. Nós temos que continuar lutando por esse país. Vamos agora falar com Deus e lembre-se disso, é muito importante continuarmos, acima de tudo, orando. Ore várias vezes ao dia, não é que você vai orar 24 horas por dia, mas ore, separe lá os seus momentos. Deus abençoe esse país, abate essa gente que quer destruir esse país, que quer oprimir este povo, que quer oprimir esta nação, esta gente que quer corromper, que quer destruir. Abate esta gente e nós temos que continuar orando, porque a situação não é fácil. Aos nossos olhos, às vezes, parece tudo perdido. Já prenderam aí mais de 170 pessoas ontem, né? Estão ameaçando prender muito mais. Não vamos nos intimidar, vamos orar, vamos continuar lutando, porque são milhões e milhões de pessoas honestas, que estão trabalhadoras, que estão simplesmente lutando pela liberdade, lutando pelo bem do país. Nós não podemos desistir. Vamos falar com Deus, porque Ele pode fazer aquilo que as nossas mãos não podem, aquilo que o nosso esforço físico não pode, aquilo que a capacidade humana não pode fazer, Deus pode fazer. Vamos falar com Deus, é o momento da oração. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos nesta campanha de oração em favor deste país e nós entendemos que a batalha não é simplesmente contra pessoas corruptas, malignas, que querem oprimir, corromper, destruir essa nação. Pessoas que são verdadeiras instrumentos, filhos do diabo, e que estão a serviço do diabo, dos demônios, porque o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. Há uma guerra espiritual. O diabo deseja levar esse país à ruína. E nós, Senhor, que cremos na Sua palavra, que o servimos, entendemos que o momento é de lutar e não de desistir. Aos nossos olhos, as circunstâncias são contrárias. Temos a cada dia a impressão, e não apenas a impressão, temos visto acontecimentos que mostram que parece que esta quadrilha está vencendo. Mas há um povo lutando por liberdade, há um povo lutando por seus direitos, há um povo que não está se dobrando e não vai se dobrar. Que o Senhor abençoe, coloca as tuas mãos sobre aqueles que estão presos, que foram presos, não por atos de violência, não porque cometeram crimes, mas porque estavam se manifestando pacificamente, dando suas opiniões e de alguma forma foram presos, estão presos. Que o Senhor possa visitar essas pessoas e colocar as tuas mãos para que elas sejam livres. Senhor, envia os teus anjos para nos ajudar nesta batalha, para, Senhor, repreender os demônios, as forças malignas, para destruir os desígnios do diabo. Envia os teus anjos, estenda a tua mão, meu Pai, para abater desde o cabeça até o último que está trabalhando para destruir esta nação, para oprimir este povo. O que são esses homens e mulheres corruptos, opressores, malignos, diante da sua grandeza, do seu poder? Eles não são nada, absolutamente nada. Então nós oramos por esta nação, que este povo, que esta nação se levante a cada dia com muito mais força e determinação para lutar pela liberdade, para não aceitar a escravidão que querem impor a este país. Senhor, abra as portas,
cria situações, faça acontecer uma transformação nessa situação e que esses malignos que estão no poder, eles sejam envergonhados e derrotados. Derruba, Senhor. Tu derrubaste, fizeste derrubar as muralhas de Jericó pelo teu poder. Então derruba, Senhor, esse sistema corrupto que quer dominar este país. Joga no chão, Senhor, joga no chão o poder que está nas mãos dessa gente e abençoe esse país. Nós te pedimos, guarda, proteja e abençoe grandemente. Em nome de Jesus, graças a Deus. Graças a Deus, vamos continuar orando e nesta campanha de oração. Deus abençoe, envie o vídeo para outros, fale com você que é membro de alguma igreja, fale com o seu pastor se ele não estiver lutando. Pastor, nós temos que orar com todo respeito, nós temos que lutar, incentive outros cristãos a lutar, porque esta guerra é, acima de tudo, espiritual. E nós temos que ter o mesmo espírito que Davi, persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Determinação, sem desistir. Vamos em frente. Que Deus abençoe a todos.